E está na hora do debate CNN. Lula e Bolsonaro disputam voto a voto na corrida pela presidência da República. A polarização traz um retrato de um país dividido. E no domingo, saberemos quem será eleito para governar o país pelos próximos 4 anos. Afinal, quem deve ser eleito e por quê? Este é o tema do debate que começa agora. Para isso, convidamos a deputada federal reeleita Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, deputada. E o deputado federal eleito André Fernandes, do PL do Ceará. Muito bem-vindo, deputado. Antes de mais nada, nossas regras, temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta e para que eu não seja indelicada, nunca quero ser. Interrompa os senhores, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, começa a primeira rodada de perguntas com a deputada Talíria Petroni. Quem deve ser eleito e por quê, deputada? Olá, boa tarde, Luciana, boa tarde, André. Eu não tenho dúvidas que o povo brasileiro vai, domingo, tirar o Brasil desse horror. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já teve 6 milhões de votos a mais do que o atual presidente Jair Bolsonaro, ele vai ser eleito porque é óbvio que a vida concreta do povo está insuportável e é fundamental para o Brasil a gente fazer essa curva. São 33 milhões de pessoas passando fome, não tendo o que comer nem hoje, nem amanhã, nem depois, pessoas como minha filha. A gente tem metade da população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. São 100 milhões de brasileiros na pobreza. Infelizmente, essas mesmas mães que estão aí na fila do osso, da pelanca, são também aquelas que veem seus filhos mortos por armas, são aquelas que estão desempregadas ou na informalidade. A gente tem recorde de trabalho informal no Brasil. A cenoura aumentou 200%. Quantas vezes aumentou a gasolina? Uma cesta básica que custa R$750. Está insuportável para o povo. E para que a gente volte a sonhar, porque além da vida econômica, social, a gente tem um clima antidemocrático, a lógica do ódio, da arma ao invés dos livros. Então, a gente vai virar essa história. Eu não tenho dúvidas que o projeto de Brasil, que a gente possa sorrir, que a gente possa ter alegria, que a gente possa ter as crianças brincando nas praças sem serem vítimas de violência, que as mulheres possam ser respeitadas. A alma brasileira não é a alma do ódio. A alma brasileira, ela é a alma da liberdade, da alegria, da comida na mesa. E eu não tenho dúvida que o povo vai dar essa resposta no dia 30. E é Lula que tem esse programa, um programa que vai enfrentar o ódio, um programa econômico que prioriza os pobres, que vai ter investimento em educação, em saúde. Na maior crise sanitária que a gente já experimentou, o que o presidente da República fez? Ele é isso, desinvestimento em áreas públicas, áreas centrais. Deputada. Então, sem dúvida, é Lula, dia 30, domingo. Sim, eu peço que reponha esses segundinhos agora para o deputado André Fernandes. Vou repetir a pergunta. Quem deve ser eleito e por quê, deputado? Olha, Luciana, bom dia, boa tarde, Talíria, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. O presidente Jair Bolsonaro com certeza merece ser reeleito, justamente por todos esses motivos que a Talíria do PSOL acabou de falar. Hoje, o que nós temos para combater a fome é justamente o Auxílio Brasil, um auxílio que na sua média é 4 vezes maior do que na época que o PT dava. Muito mais do que o PT prometeu durante 16 anos e jamais cumpriu. Hoje, por exemplo, no estado do Ceará, eu sou do Ceará, nós nordestinos temos o direito de plantar, colher e alimentar os animais, porque nós temos hoje a transposição do Rio São Francisco. Que o Lula se gaba dizendo que foi ele que fez a maioria da parte. Mentira. Apesar de ter investido aí mais de 86% do valor inicial na transposição do Rio São Francisco, quando acabou o governo do PT, eles não tinham feito ainda nem metade. Veio o governo Bolsonaro e já nos 2 primeiros anos do governo concluiu a transposição do Rio São Francisco, trazendo água, vida e dignidade. Sim, as crianças merecem sim estar nas ruas, brincando, se divertindo. Mas para isso precisamos combater o crime. Crime esse do qual o Lula e os seus apoiadores, como por exemplo a Talíria, costuma passar a mão na cabeça.
A própria deputada que está aqui debatendo, que fala que as crianças precisam estar nas ruas brincando, defende, por exemplo, a descriminalização de furtos por necessidade, ou seja, o cara vai lá, diz que está com fome, pode chegar naquela criança, botar uma arma na cabeça dela, pegar um celular, pegar um brinquedo, a criança ficar traumatizada o resto da vida. E aí, será mesmo que nós estamos combatendo a violência? O Lula diz que um ladrão de celular não merece ser morto, que um ladrão de celular ele está roubando o celular para comprar uma cervejinha. Não, nós, a equipe, os aliados do presidente Jair Bolsonaro defendem Auxílio Brasil, ajuda ao mais necessitado, água para o Nordeste, combate à violência. Dicas de passagem, o presidente Bolsonaro vem a cada vez mais batendo recordes de apreensão de drogas. Qual é o plano econômico do Lula? Eu peço que reponha, então, esses segundinhos também para a deputada Thalíria, a gente respeitar aqui o tempo quando eu aparecer na tela. Deputado, eu continuo com o senhor. Queria uma avaliação do senhor dessa temperatura de campanha nesse último momento, especialmente das mentiras e da cultura do medo que tem sido posta. Olha, as mentiras diariamente são contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Dizem que ele vai acabar com o 13º. Mentira. Dizem que ele não vai dar um aumento real no salário mínimo. Mentira. Diziam lá em 2018 que Bolsonaro era fascista, racista, homofóbico. Mentira. Janones, Felipe Neto, uma bancada aí que está ao lado do presidente Lula, vivem criando narrativas falaciosas contra o presidente Bolsonaro. Mentira. Disseram que Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Mentira também. Disseram que Bolsonaro está se escondendo de corrupção por causa de um sigilo de 6 anos. Mentira também. Então esse povo costuma mentir, é mentira em cima de mentira, e aí é uma estratégia deles fazer com que nós ficamos na defensiva. Mas eu volto aqui a perguntar para a Thalíria, que disse que o Lula tem um plano econômico muito melhor para tirar o povo da pobreza. Se o próprio Lula não apresentou o plano econômico, o próprio Lula não disse quem vai ser o seu ministro da Economia, eu gostaria então de saber essa informação privilegiada que a Thalíria deve ter, dizendo que o plano do Lula é bom. Qual é o plano econômico do Lula? Desconheço. Apesar da guerra no leste europeu, apesar da pandemia, o Brasil segue estável na economia com a política de liberdade econômica de Paulo Guedes. Mas eu gosto muito, assim, quando eu converso e eu escuto. Qual é o plano econômico do Lula? Muito bem, deputado, já terminou, então eu vou fazer a mesma pergunta à deputada Thalíria Petroni e ela também pode responder ao deputado, mas a pergunta queria que fizesse uma avaliação da temperatura nesse momento agora, desse fim de segundo turno, especialmente com relação a muitas fake news e também a essa cultura do medo. Deputada. Infelizmente, vocês são mentirosos. Bolsonaro e os deputados que os apoiam mentem que nem sentem. Você mesmo disse aí 2 mentiras. 5% apenas da transposição do Rio-São Francisco foi feita pelo seu presidente. Todo o resto pelos governos anteriores. O seu presidente mandou para a Câmara um projeto no meio do auge da pandemia e da crise social e econômica de auxílio emergencial de R$200. Nós, da oposição, trabalhamos numa emenda que com muita pressão fez o auxílio aumentar para 600. Aí o seu presidente reduziu de novo. E às vésperas da eleição aumentou, sendo oportunista, eleitoreiro, e já em dezembro vai diminuir. Inclusive a LDO, mandada para a Câmara no próximo ano, ela tem um auxílio que não é um auxílio de 600, ele mente que nem sente. Mentem o tempo todo. E aí, obviamente, que além das mentiras que estão colocadas, o plano econômico de vocês falhou. Falhou porque a gente está com um Brasil com fome, um Brasil com desemprego, um Brasil com uma das maiores inflações da história. O preço dos alimentos está subindo à torta e à direita. O que fazer diante disso? A gente precisa pensar na realidade do povo. Propostas objetivas como uma reforma tributária solidária e justa. A gente tem que taxar, cobrar imposto sobre juros, dividendos, cobrar imposto sobre grandes fortunas. A gente precisa, por exemplo, que aquele povo que vai comprar um alimento ali, não seja ele a pagar a quantidade de imposto que paga. A gente tem um sistema tributário um dos mais iguais do mundo. Vocês querem fechar o SUS. O Pazuello nem conhecia o SUS quando virou ministro da Saúde. Então, a gente precisa de investimento público
para tirar o povo da pobreza e do horror que está vivendo sob o governo Bolsonaro. Deputado, a última pergunta agora, queria que o senhor colocasse aqui nas suas considerações finais que quem ganhar agora no dia 30 vai herdar no ano que vem um país dividido, literalmente. Eu queria que o senhor dissesse como é que a gente vai poder voltar a conversar e dialogar, deputado. Olha, infelizmente a mentira é grande, Bolsonaro não quer acabar com o SUS, isso é mais uma falácia mentirosa. Apesar de uma crise mundial, o Brasil segue bem, o único país na América Latina que durante 3 meses teve deflação, enquanto os outros países estão tendo inflação. Então o Brasil segue bem sim, comparado ao resto do mundo. Um preço de gasolina excelente, também comparado ao resto do mundo, assim como o governo do PT fazia lá atrás. Eu sei que é difícil, estamos aí polarizados. A própria Thalíria dizia aí há pouco tempo, 8 meses, que eles não queriam que Alckmin fosse o vice-presidente do país. A Thalíria, por exemplo, disse que, apesar de ter escolhido ser mãe, é favorável ao aborto, é a favor da descriminalização de furtos por necessidade. Então, assim, o lado de lá defende furto, defende o crime, defende o aborto. O nosso lado defende a vida, defende a segurança pública e defende uma economia liberal e bem centrada para que o Brasil continue nesse rumo que estamos indo. Eu sei que é difícil, mas, passadas as eleições, todos nós iremos reconhecer o resultado e continuar aí com uma batalha intensa também no Congresso Nacional, do qual, a partir de 2023, a ampla maioria vai ser de centro-direita. Então, assim, se prepara, o conservadorismo está avançando e, com certeza, nós vamos vencer. Com o Bolsonaro, teremos, sim, um país aí estável. Com o Lula, jamais. Vai ser aquela guerra entre Congresso e Presidência da República. Então, não é isso que o Brasil quer e espero que o povo pense bem no dia 30. Deputada Thalíria Petroni, a gente tem aqui 2 minutos para considerações finais. Queria que a senhora também levasse em consideração que a gente vai herdar agora, quem vencer vai herdar um país dividido e a gente precisa voltar a dialogar. Me permita uma pequena discordância. Eu não acho que o país está dividido. Eu acho que existem aqueles que estão dentro das fronteiras democráticas, de centro, alguns de direita, mas comprometidos com uma democracia, da esquerda, que entendem que os últimos 4 anos extrapolaram tudo de razoável do que é cabível numa democracia. Estamos falando de censura, de sigilo de 100 anos, de documentos que são documentos públicos. Estamos falando de ataque ao Congresso, de ameaças de fechar o Congresso. Estamos falando de ataques ao Supremo. Estamos falando da fome. Estamos falando de armas. Tem mais armas nas mãos de colecionadores do que nas mãos do Estado. Veja, e esse mesmo Estado tem usado as armas muitas vezes de maneira indevida. Então, essa eleição, ela não vai decidir quem é o próximo presidente da República. Essa eleição vai decidir qual é o Brasil que a gente quer ser. E a gente não quer o Brasil do ódio, não queremos. O Brasil é muito maior do que o senhor e do que Bolsonaro. A gente não quer o Brasil de um ex-político, coordenador e apoiador de Bolsonaro, que joga granada na polícia. A gente não quer o Brasil que as crianças estão passando fome. A gente não quer o Brasil do desemprego, da mãe na fila do osso da pelanca. A gente não quer um Brasil de um presidente que, na maior crise sanitária experimentada pelas gerações vivas, tira a máscara de criança e ri daqueles que faltam ar, imitando pessoas com falta de ar. A gente não quer o Brasil do racismo, o Brasil que odeia mulheres, o Brasil que odeia pobres, o Brasil de uma elite que tem raiva do filho da trabalhadora doméstica, do porteiro, que entrou para a universidade pública. E com esse Brasil novo, o Brasil de Lula, vai ser o Brasil que a gente vai reconstruir a partir do dia 30. É isso que a maioria do povo quer. Obrigada, deputada Thalíria, deputado André, também por estarem aqui com a gente nesse debate. A gente espera que seja sempre um local de diálogo e de um local propositivo, sempre, né? Boa eleição para vocês que vão votar no próximo domingo, nós que vamos votar no próximo domingo com consciência, com respeito, principalmente.